Airbag é um acessório para prevenir o quê? Superaquecimento do motor? Absolutamente não. O airbag é aquele dispositivo, aquela bolsa inflável de ar que fica dentro do veículo ali no volante ou no painel do lado direito, em alguns casos também em cortinas nas laterais assim, que servem ali para reduzir o impacto dos ocupantes do veículo com o veículo em caso de colisão. Então não tem nada a ver com superaquecimento, tá? Alternativa A, fora. Problemas de postura, o airbag também não tem finalidade de corrigir problema de postura dos ocupantes do veículo, não. Certamente isso está relacionado aí ao banco, à ergonomia do banco. Então a alternativa B está fora. Ferimentos graves em caso de colisão? Sim, ajuda. Porque no que ele é uma bolsa inflável de ar, ele não vai permitir que as lesões sejam tão graves, né? Então a finalidade dele é justamente essa, evitar ferimentos graves. Eu não posso garantir que ele vai salvar a vida da pessoa e que ele vai evitar totalmente que o ferimento seja grave, porque dependendo da colisão, do impacto, acaba o airbag não sendo o suficiente, ele não dá conta do recado. Mas a finalidade primária dele é essa, certamente é essa a resposta. Alternativa D, falhas eletrônicas. Não, o airbag não está ali para evitar falhas eletrônicas, não. Letra D está fora, a resposta é realmente letra C. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Existem acessórios capazes de diminuir o impacto do corpo do ocupante com o veículo em caso de colisão. Por exemplo, paraquedas. Olha, tem paraquedas em veículos? Que eu saiba não. Essa é aquela alternativa absurda que toda questão tem. Já eliminei. Alternativa B, airbag. O que é o airbag? Aquela bolsa de ar inflável que fica ali na frente, né, no volante ou então no painel ali do lado direito. Costuma ter também nas laterais, a chamada airbag de cortina, em vários outros pontos do veículo. De fato, esses airbags têm a finalidade aqui de diminuir o impacto do corpo do ocupante do veículo em caso de colisão. Então, airbag certamente será essa a resposta, vou deixar marcadinho aqui. Sistema de suspensão. Suspensão, molas, amortecedores, balanças, não tem relação aqui com diminuir o impacto do ocupante com o veículo, não. Até que a suspensão tem a finalidade de diminuir o impacto do veículo em relação às irregularidades da pista, mas do ocupante com o veículo, não tem. A almofada, bom, se você quiser carregar, se você carrega uma almofada dentro do veículo, tudo bem, mas isso não é um acessório do veículo com a finalidade de diminuir o impacto aqui, não. A alternativa D está fora, ficamos mesmo com a alternativa B. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos. Aqui disse volante de direção, há necessidade de especificar que é volante de direção? Sim, porque na mecânica do veículo existe outros volantes, por exemplo, o volante do motor, que está ali entre o sistema de transmissão e o motor. Então, para ficar bem claro, não ter dúvida, está dizendo aqui volante de direção, aquele que você usa para dirigir mesmo o carro. Então você deve estar com as mãos, vejam aí, segurar o volante de direção com as mãos apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8 horas e 20 minutos do relógio. Vou até desenhar isso aqui, porque é o seguinte, é muito comum a gente ver essa questão em prova fazendo uma referência da posição das mãos no volante, uma analogia em relação ao relógio. Então nós temos aqui 12 horas, nós temos aqui 3 horas, nós temos aqui 6 horas e nós temos aqui 9 horas. Esse é o relógio. Veja bem, aqui está dizendo que a gente tem que ficar com a mão por fora do volante, parte externa. Isso mesmo, tem que pegar o volante por fora. Então aqui a parte externa está correta. Mas está dizendo que tem que ser em posição similar a 8 horas e 20 minutos. Como é que seria 8 horas e 20 minutos? Uma mão teria que estar aqui, né? Porque aqui está o 7, 8, mais ou menos aqui, ó. Uma mão aqui e a outra 20 minutos, a outra aqui. A gente pega o volante por baixo assim? Não é. A alternativa A está errada, justamente por causa dessa posição aqui. A letra B diz, juntas na parte de baixo. Quer dizer que as duas mãos têm que estar juntinhas aqui embaixo, perto do item 6 aqui, da hora 6 do relógio aqui. Também não é essa a forma de pegar no volante. Nos raios do volante, esquece isso, no momento nenhum você vai estudar raio de volante dentro de direção defensiva ou legislação de trânsito. E aqui, alternativa D, apoiadas na parte externa, ok, em posição similar a 9 horas e 15 minutos. Vamos ver como é que é isso? 9 horas é uma mão aqui e 15 minutos a outra mão aqui. Então quer dizer que você vai ficar com as mãos nessa posição, ou nessas posições, que é mais ou menos em meia altura ali do volante. Essa é a resposta, né? Até porque as outras nós já eliminamos.
E se você observar, quase todo volante ele tem um desenho, né? Ele tem uma áreazinha aqui no meio aqui, ó, que impossibilita você de pegar exatamente nesse local. Aí o que acontece? Ele deixa espaço para você pegar aqui, aqui e por cima, nesse arco superior. Então é justamente para isso. Você pega por baixo, por quê? Quando você vai fazer uma curva, você precisa posicionar a mão um pouco diferente. Mas normalmente em linha reta, sem estar mexendo ele com a direção, as mãos devem ficar exatamente aqui, ó. 9,15 ou 10 e 10 também. É bem comum ser usado aí o 10 e 10 no relógio em prova. Onde as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas, ressalvadas exceções. Aqui diz, no banco dianteiro com cinto de segurança. Olha, a criança menor de 10 anos pode ser transportada no banco dianteiro? Em casos excepcionais, sim. Por exemplo, quando o veículo só tem banco dianteiro, o caso da caminhonete. Mas o que a questão disso aqui? Ressalvadas as exceções. Desconsidera as exceções, vai só na regra geral. A regra geral diz que crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro. Então, no banco dianteiro, está errado. Na alternativa B, diz no banco dianteiro. De novo, ó, banco dianteiro, está errado. Ronaldo, mas nem com o responsável, nem com o cinto de segurança e nem com nada. Criança menor de 10 anos, banco traseiro. A alternativa C foi direta, enfática, disse no banco traseiro e ponto. Não titubeou. Certamente será essa a resposta. Mas vamos analisar aqui a alternativa D também. No banco traseiro, com o devido dispositivo de retenção. Ah, eu ficaria com essa aqui. Ela é mais completa, vocês não acham? A alternativa C foi direta, enfática, objetiva, mas se for uma criança menor de 10 anos, porque quando fala de dispositivo de retenção, começa ali com o bebê conforto, de 0 a 1 ano, depois vem a cadeirinha de 1 a 4 anos, depois o assento de elevação de 4 a 7 anos e meio, e após os 7 anos e meio até os 10, o cinto de segurança, que também é um dispositivo de retenção. A alternativa D, com certeza, é a resposta. A faixa de travessia de pedestre é um tipo de marca viária denominada... Olha, você tem aqui o cruzamento e você tem a faixa de pedestre, né? Aqui está a linha que divide os fluxos aqui do trânsito, mas aqui você tem a faixa de pedestre, ó. Essas linhas que dividem as faixas de trânsito, né? Aqui vai carro, aqui vem carro, sendo mão dupla, obviamente, essas linhas são marcas longitudinais, porque elas vão longe, elas acompanham a pista ao longo dela. Agora, uma linha de retenção, por exemplo, né? Aqui tem uma linha de retenção, o carro vai ter que chegar aqui e mobilizar para poder olhar o cruzamento. Isso aqui é uma marca longitudinal, ela vai longe, ela acompanha... Não, ela se limita aqui. Veja que o sentido dela é no sentido transversal, para atravessar a pista. Do mesmo modo, a faixa de pedestre. Ela é uma marcação, uma sinalização horizontal, porque ela é pintada no pavimento, transversal. Ela pega de um lado e vai em direção ao outro lado da via. Ainda que ela não chegue até o outro lado, igual a linha de retenção, mas o sentido dela é transversal. Então, a faixa de travessia de pedestre é um tipo de marcação ou sinalização horizontal viária denominada transversal. Quanto maior a velocidade, olha, velocidade maior ou menor o raio de curva, a inclinação do corpo do motociclista em relação à moto deverá... O que é que o examinador está querendo saber? Olha, vamos analisar um caso por vez, né? Maior velocidade. Imagine você numa moto, aí você vai entrar numa curva muito rápido. Se você entra muito rápido, a força da física, ela joga a motocicleta para o sentido oposto. Tipo, você está virando para a direita, a força da física joga você para a esquerda. O que o motociclista tem que fazer? Ele tem que tombar o corpo no sentido inverso ao da lei da física. Vamos fazer um exemplo. Eu vou curvar para a direita. A força vai me jogar para a esquerda. O que eu tenho que fazer então? Tombar o meu corpo para a direita. Eu tenho que tombar o meu corpo com maior intensidade ou menor intensidade quando a velocidade é maior. Gente, a relação é maior, mais velocidade, consequentemente, eu tenho que ter mais inclinação do corpo. Tem que inclinar mais, que é para contrapor mais essa força da física. Então, de cara, analisando só o primeiro termo, eu já sei que quanto maior a velocidade, maior tem que ser a inclinação do corpo. Vamos tirar a prova, então, com outro termo? Aqui, menor o raio da curva. O que é raio da curva? Eu vou desenhar duas curvas aqui para vocês. Essa aqui é uma curva e essa aqui é outra curva.
Qual dessas duas curvas você teria mais dificuldade de fazer, que a força da física ia atuar mais sobre a motocicleta? Essa aqui, claro. Por quê? Porque ela é uma curva mais fechada, então ela tem um raio menor. O raio quer dizer a curvatura aqui é menor. Imagina, essa aqui tem um raio grande, uma parábola grande, enquanto essa aqui tem um raio pequeno. Então, raio menor, maior a lei da física, mais a força vai jogar, porque tem uma curva fechadinha, você tem que jogar a moto muito rápido. Então, se a lei da física atua com mais força, consequentemente, a inclinação do corpo também tem que ser maior. Então, tanto sendo ela maior velocidade, quanto menor o raio da curva, a inclinação do corpo tem que ser maior. Transposição de faixas. O que é transposição de faixas? É mudar, né? Sair de uma faixa para outra. Se está na da direita, vai para a do meio, está na do meio, vai para a da direita, volta para a do meio. É transpor, sair de uma faixa para outra. Movimentos de conversão. Conversão é virar, entrar para a esquerda, entrar à direita. Retorno, e também retornos, né? E retornos. Retornar é voltar pela via onde você está. Essas três manobras, transpor faixas, fazer conversão e retornar, denominam-se interseções. Não, interseções são junções, né? Cruzamento de vias em nível. Logradouros? Não, logradouros são áreas ali na via. A própria via é um logradouro, né? A pista, a calçada são logradouros. Cruzamentos também não. Deslocamentos laterais, sim. Tanto a transposição de faixa, quanto a conversão, quanto os retornos são considerados deslocamentos laterais. Se eu não me engano, é parágrafo único do artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Não precisa decorar isso não, tá? Só dando uma rebolada aqui com vocês, hein? Vamos lá, a letra D é a resposta. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Para quê? Bom, ele vai sinalizar e vai deslocar com antecedência para a faixa mais à direita. Ele está querendo fazer o quê? Ele quer entrar à direita? Quando o condutor quer entrar à direita, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar para a faixa mais à direita que ele puder? Sim, porque a regra das mudanças de direção é aproxime-se o máximo possível para o lado que você vai virar, do lado que você vai virar. Você quer virar para a direita, você tem que colar na direita. Se você quer virar para a esquerda, você tem que colar na esquerda. Então vejam bem, ele quer entrar para a direita. Sim, vai sinalizar e chegar com antecedência o máximo que ele puder para a direita. Pode ser essa a resposta. Vamos para a alternativa B, mudar de faixa de trânsito. Quando ele vai mudar de faixa de trânsito, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção? Não necessariamente. Vamos supor que ele queira deslocar, ele está lá na faixa da esquerda e quer deslocar para a faixa do meio. Para que ele vai fazer lá na faixa da direita, se não é a intenção dele ir para lá? Ou então, ao contrário, ele está na faixa do meio e quer ir para a faixa da esquerda, quer deslocar para a faixa da esquerda. O que ele vai fazer lá na faixa mais à direita? Então não faz sentido essa alternativa B, não. Ela é contestável, eu já eliminei. Ele deve, então, para retornar pela mesma via, olha, ele está numa via, ele quer fazer um retorno, voltar por aquela mesma via. Ele deve sinalizar? Sim, para retornar ele precisa sinalizar. Ele tem que deslocar com antecedência para a faixa mais à direita? Depende. Se for, por exemplo, um retorno feito utilizando o acostamento, né, não tendo canteiro central, se for um retorno feito utilizando aí a alça de um viaduto, que ele vai fazer o viaduto, vai descer do outro lado, aí tudo bem. Mas vamos supor que ele tem um canteiro central ao centro e com um intervalo ali, ou uma rotatória. Então ele vai colar lá na direita? Não, aí ele vai colar na esquerda. Então vejam bem, o fazer o retorno, em alguns casos, ele até pode ir para a direita, mas tem outros casos que ele pode ir para a esquerda. Então a regra aqui não se aplica na integralidade. Na dúvida, eliminei C. Ele deve sinalizar para entrar para a esquerda? Sim, tem que sinalizar. Mas ele tem que deslocar para a faixa mais à direita para entrar para a esquerda? Não. A não ser que ele esteja numa via que tem acostamento, aí ele vai guardar no acostamento à direita para depois cruzar a pista. Mas a questão não falou nada disso, então também é contestável. Percebam que B, C e D até têm alguma relação, mas são contestáveis, enquanto a A, contestação nenhuma. Portanto, letra A, resposta.